Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Na época fazia uns 6 meses que eu já trabalhava como motorista de aplicativo. Na verdade, eu era eletricista de profissão, mas também fazia um bico com aplicativo para encorpar o faturamento. Naquele sábado, lembro que eu estava passando perto do terminal e acabei pegando uma corrida. Era uma passageira, mulher. Seu nome, Laís. E olha, assim que encostei o carro, já notei que era uma moça bonita. Seu destino era uma rua conhecida. Aliás, por coincidência ou não, meu irmão morava justamente nessa rua. Ela entrou no carro e, de saída, deu para notar que era uma garota simpática, muito espontânea. Começou a reclamar do frio. Estava fazendo realmente uma tarde muito fria naquele dia. Aí, para minha surpresa, disse que não era de Curitiba, que tinha se mudado fazia algumas semanas. Tinha vindo do interior do Paraná. Repito, menina simpática, espontânea. Enquanto dirigia, eu naturalmente seguia prestando atenção ao trânsito, mas de vez em quando dava uma olhadinha para ela pelo retrovisor. Como ela mesma tinha falado, era do interior. Fazia pouco tempo que estava aqui. Aí eu perguntei assim, como que não quer nada, de que cidade que ela tinha vindo. No que ela respondeu que era de Cornélio Procópio. Já ouvi falar. E você veio para cá com a tua família? Sim, com a minha mãe, meu irmão e a minha avó. E teu pai não veio? Meu pai, na verdade, ele mora aqui. É que a mãe se separou dele quando eu era ainda muito pequena. Aí fomos embora lá para Cornélio, já que a família dela era toda de lá. Eu, inclusive, nasci em Curitiba. Ela ainda acrescentou que estava indo para a casa do pai. Fazia tempo que não se viam. Ela tinha perdido o contato, mas que estavam se reaproximando. E olha, foi só quando eu perguntei como seu pai se chamava, porque numa dessas eu até o conhecia, já que morava ali no bairro, já fazia tempo. Foi só aí que a minha ficha caiu. Quando ela me contou que o nome do pai, olha, me deu aquele estalo assim, porque o nome do meu pai é Edson. É Edson? Não, peraí. Peraí. E eu digo isso, me deu aquele sobressalto, porque o meu irmão, além de ter o mesmo nome, tinha uma história muito parecida com a história que a moça estava me contando. Ele tinha se casado com uma mulher cuja família morava no norte do Paraná, havia tido uma filha como ela, e o casamento não tinha vingado. Tinham se separado depois de 2 ou 3 anos. Depois de alguns anos, inclusive, a ex-esposa dele voltou lá para o interior. Acabou refazendo a sua vida por lá mesmo. E os dois tinham perdido o contato, mesmo tendo aquela filha em comum. Eu era novo naquela época, menino ainda. O meu irmão, eu lembro que ele nunca aceitou muito bem o acontecido. A separação, principalmente quando soube que a Regina tinha refeito a vida ao lado de outro cara. Sabe, ele não gostou. Não gostou. Inclusive, chegou a ficar deprimido. Até cair na bebida durante um tempo ele caiu. Passou períodos difíceis. Até que aos poucos, com a ajuda da família toda, foi conseguindo se reerguer. Mas passou, sabe, assim, um momento assim, muito complicado. Ele também já tinha formado outra família. Só que nunca mais havia tido contato com a filha. E agora eu me deparo com aquela moça me contando aquela história, que tinha vindo do interior, que estava se reaproximando do pai, que ela não via já há muito tempo. O nome do pai, exatamente o nome do meu irmão. Aliás, me dei conta de outra coisa. A rua para onde eu estava levando era a mesma rua onde meu irmão morava.
E quando fui conferir com mais calma, tive um sobressalto ainda maior, porque também o número da casa coincidia. É claro que foi uma surpresa para mim. E uma coisa que me balançou. A não ser que fosse muita coincidência, aquela moça que estava ali no meu carro podia ser a minha sobrinha, filha do meu irmão, que a gente já não via há tanto tempo. E se realmente fosse, convenhamos, era muita coincidência que justamente eu estivesse fazendo aquela corrida entre tantos carros de aplicativo que devia ter ali. Olha, eu perguntei o sobrenome dela e quando ela respondeu, bom, aí não tive mais dúvida, né? Cheguei a encostar o carro, porque comecei até a tremer. Não, sério. Eu acho até que ela deve ter pensado que a gente já tinha chegado ao destino. Porque perguntou o valor da corrida quando eu encostei assim, né? Você não vai acreditar. Mas eu acho que nós dois, eu e você, somos parentes. Parentes? Ué, como assim? Eu tô achando que eu sou o seu tio, que o teu pai é meu irmão. Imagine a cara de surpresa que ela fez. Não sei como já não tinha ligado uma coisa na outra desde o começo. Eu tinha reparado que a rua era a mesma em que morava o meu irmão, mas não prestei atenção no número, nem me dei conta. Mas aí, à medida que ela foi me contando aquela história, minha ficha foi caindo. Ela também ficou confusa assim no começo, mas aí eu fui lhe contando algumas coisas e, no fim, até ela ficou com aquela cara, porque, repito, muita coincidência. Embora só fôssemos tirar mesmo a prova quando encostei o carro na frente da casa do meu irmão. Ele, inclusive, já estava esperando por ela. Os dois já andavam conversando, até que marcaram aquela visita. Olha, foi a maior emoção quando esses dois ficaram frente a frente. Se abraçaram, começaram a chorar. Imagine, tantos anos que o Edson não via nem falava com a filha. Os dois tinham perdido completamente o contato. Até ele ficou surpreso pelo fato de justamente eu ter feito a corrida para a filha dele que estava indo em direção à sua casa. Enfim, entramos, minha cunhada preparou um café, e enquanto pai e filha conversavam, eu fiquei ali só prestando atenção. Minha sobrinha, quem diria minha sobrinha, devia, sei lá, fazer, no mínimo, por baixo, uns 17, no mínimo 16 anos que eu não havia. Era um menino quando a mãe dela se separou do meu irmão e voltou lá para o interior, levando ela junto. Depois disso, eu nunca mais tinha visto. Aliás, até o meu irmão acabou perdendo o contato com a filha. Coitado. Sofreu tanto com aquela separação. E agora estava ali de novo, depois de tantos anos, diante da própria filha. Olha, essa vida tem cada uma. Meu Deus, como essa menina tinha ficado bonita. Devia estar agora com, sei lá, 20, 21 anos. Enfim, fiquei ali durante um tempo. Depois, fui cuidar da minha vida. Só que não consegui tirar aquela história da cabeça. Muito menos a imagem da minha sobrinha. Depois fiquei sabendo ainda que a minha ex-cunhada tinha se separado do outro marido dela, porque o cara bebia demais. E que resolveu voltar para Curitiba para tentar dar um novo rumo para a existência dela e também para que a filha se reaproximasse do pai. Olha, eu não sei se a volta da Regina mexeu ou não com a cabeça do Edson, até porque ele já tinha se casado de novo, já tinha uma família nova, tinha inclusive mais outros 2 filhos com a minha cunhada. O problema é que uma coisa que não podia jamais esquecer é que era a nossa família. Meu irmão, minha sobrinha, sabe? Uma coincidência que é difícil de acontecer.
E aquilo que eu também não podia deixar de lado, não poderia mesmo. Um erro eu acabei cometendo. Por conta daquela minha aproximação com a Laís, sei lá, eu era uns 4, 5 anos mais velho do que ela. E a gente, com o tempo, foi se aproximando demais. Ela me tratava não como um tio, mas como uma espécie de primo, um amigo, assim, mais chegado. Nem de tio ela me chamava. Até tentou no começo, mas um dia, assim, meio sem graça, ela chegou a dizer: Roberto, você me desculpe, mas eu não consigo te chamar de tio. Posso te chamar só pelo nome? Claro, Laís, imagina. Eu até prefiro, se você quer saber. Sempre que precisava ir a algum lugar, ela me chamava para levá-la, já que eu trabalhava como motorista de aplicativo. Eu, naturalmente, não cobrava. E, às vezes, até combinávamos de sair juntos para algum lugar. Como ela não conhecia praticamente nada por aqui, eu fui lhe apresentando os lugares assim mais pitorescos. E olha, a gente começou a se dar tão bem. Só que, como eu já disse, isso que era uma coisa boa foi se tornando um problema, porque essa proximidade despertou coisas dentro de mim que não deveria despertar. Olha, não sei nem explicar, até porque é difícil saber como as coisas começam e o porquê, o motivo, mas o fato é que depois de um tempo, por conta daquela nossa convivência, mesmo sabendo que ela era minha sobrinha, toda vez que eu a via, meu coração disparava. Ela era tão linda, tão encantadora. Quando sorria e me olhava com aqueles olhos de anjo, eu me desmanchava todo por dentro. Como não tínhamos uma história, eu digo história como tio e sobrinha. Tínhamos passado muitos anos distantes, não tínhamos aquele vínculo de parentesco. Quem sabe tenha sido por isso que eu comecei a me sentir daquele modo em relação a ela. No começo, eu até não entendi direito o que estava acontecendo comigo, juro que não. Por que sentia aquelas coisas quando ela entrava no meu carro, se aproximava de mim? Algo que um tio não deve sentir jamais por uma sobrinha. Eu comecei a sentir. O fato de ela não me tratar como um tio, mas como um primo, um amigo, também talvez tenha me feito confundir um pouco as coisas, sem contar que, repito, não tínhamos aquele vínculo parentesco. Mas sabe quando você deita a cabeça no travesseiro e fica lembrando da pessoa? Pois eu fechava os olhos e a imagem dela surgia na minha lembrança quase que no mesmo instante. Tinha noites que eu ficava rolando na cama, pensando nela, lembrando das coisas que tínhamos feito, que tínhamos conversado. Às vezes, ela me apresentava alguma amiga, aí ficava abraçada comigo, como se não quisesse me dividir com mais ninguém. Só Deus para saber como eu me sentia nessas horas. O fato é que esse seu jeito de me tratar acabou ajudando a tornar mais forte aquele sentimento que eu nem sabia direito o que era, pelo menos não no começo. Só sei dizer que era uma emoção que foi tomando conta de mim, me consumindo e me torturando. Porque a certa altura eu comecei a perceber o que estava acontecendo. Fazia tudo o que podia para sufocar aquilo aqui dentro de mim, para não deixar pelo menos transparecer. E principalmente para não acabar passando do limite. Até que um dia, lembro que ela tinha combinado de sair com uma amiga e me chamou para levar as duas. No fim, a seu convite, acabei ficando com elas. Era um barzinho, um lugar que eu não conhecia,
nunca tinha ido. E o fato é que desde que chegamos, essa amiga dela, a Sandra, ela começou a dar mostras de que estava interessada em mim. Sabe, se percebe, a pessoa direciona toda a conversa para o teu lado e começa a fazer perguntas, a lançar sinais, a te olhar de um jeito assim que você percebe que aquilo... Eu fui tentando disfarçar, me fazer de desentendido, até porque não queria nada com ela. Meu foco, como sempre, estava todo voltado para a Laís. O problema foi que a Laís ficou dando força. Eu senti que ela estava empurrando a gente, um na direção do outro. E comecei a me sentir tão mal. Fui procurando disfarçar, mas fazer de conta que não era comigo. Até que pelas tantas, eu notei que tinha um carinha numa mesa, bem ali perto, que não tirava os olhos da minha sobrinha. Agora, o pior nem foi isso. O pior é que ela estava retribuindo os olhares do cara. Olha, me bateu um ciúme. Me bateu uma coisa tão ruim por dentro. Eu não conseguia nem prestar atenção no que a Sandra falava. De tanto que aquela paquera entre a Laís e aquele cara estava me incomodando. Olha, até dor de cabeça me deu. Começou a me dar umas pontadas, assim, na região da nuca. Aquilo simplesmente me tirou do sério. Eu fechei a cara e não consegui mais nem dar atenção para Sandra. E ela, naturalmente, notou. E perguntou se estava acontecendo alguma coisa. Olha, eu tive de me segurar para não mandar aquele cara sumir da nossa frente. E repito, a Sandra, ela viu tudo. Sacou que eu tinha me transformado desde que aquele sujeito tinha posado ali naquela mesa e começado aquela paquera com a minha sobrinha. A Sandra percebeu. Sim, até porque ele estava ali tentando monopolizar a minha atenção e naturalmente percebeu que eu não estava mais dando atenção a ela, que eu só olhava para minha sobrinha e para aquele cara. E com toda certeza, com cara de raiva, porque era o que eu estava sentindo naquela hora. E o ciúme me consumiu tanto que eu cheguei a atravessar o limite. Porque lá pelas tantas, o cara se levantou da mesa onde ele estava e se aproximou da nossa, perguntando se podia sentar ali com a gente. Olha, eu tive de me segurar para não pegar o cara pelo cangote. Melhor não, viu, cara? A gente já está indo embora mesmo. Nisso, a Laís se voltou assim para mim, até meio surpresa. Roberto, o que é isso? Precisa falar assim? Falei que estava muito tarde, que a gente já estava indo embora, mas aí ela falou que eu podia ir numa boa se quisesse, mas que ela iria ficar mais um pouco. Nessa hora eu fiquei sem saber o que dizer. E mais uma vez passei do limite negativo. Você vem comigo, vai embora comigo. Nisso, o cara se meteu no assunto, falando que podia dar uma carona a ela, numa boa depois. E nessa hora, eu levantei da mesa e encarei o sujeito. Ô, meu chapa, você não escutou não, é? Você é surdo. Ela vai embora comigo. Deu para entender agora ou você quer que eu desenhe? O cara fez aquela cara assim de surpresa, até de espanto. Olhou para ela, olhou para mim de novo e voltou lá para a mesa dele. O clima naturalmente pesou. A Laís perguntando o que estava acontecendo comigo. Acho que ela não tinha percebido nada. Nem que eu tinha ficado com ciúme daquele sujeito.
Em compensação, a Sandra deve ter sacado tudo. O fato é que, por conta daquele clima ruim, pedi a conta e fomos embora. Fomos o trajeto todo naquele silêncio. Aquele clima pesado. Nem a Sandra falava. Ninguém falava. Quer dizer, eu não sabia nem o que tinha dado em mim para ficar daquele jeito. Saber, na verdade, eu sabia, era ciúme, mas eu não imaginava que pudesse chegar àquele ponto. Fui tomado de um despeito assim inexplicável. Eu acho que foi só naquele dia que eu me dei conta de que aquilo que eu estava sentindo pela Laís era paixão de homem para mulher. Um sentimento que eu mais do que ninguém sabia. Não poderia existir entre nós. As duas devem ter conversado depois. E a Sandra, naturalmente, deve ter conversado sobre a excitação com a Laís. E eu digo isso porque ela sempre mandava uma mensagem, mas depois daquele sábado, parece que passou a fugir de mim. Começou a me evitar. E olha só, eu sei o quanto isso me afetou. Eu senti tanto aquele afastamento dela. Era assim um aperto no peito que me sufocava, que me afligia. Eu senti que ela mudou comigo. E isso só tirou a minha paz. Só de imaginar que ela pudesse estar pensando mal de mim, me fazia sentir ainda pior. E sabe, uma coisa eu preciso falar. Apesar de tudo que estava sentindo por ela, mesmo sabendo que não devia sentir, eu nunca, em momento nenhum, tive coragem de dizer alguma coisa que nada, ou de tocá-la de um jeito, nada, nunca. Nunca disse, nem falei, nada que desse a entender que tinha alguma pretensão com ela. Sempre respeitei o meu irmão e respeitava ela, sobretudo ela. Jamais seria capaz de tentar alguma coisa, de passar do limite. Pelo menos não, assim, de forma objetiva. A única coisa que eu não conseguia controlar era aquele ciúme. Quando a vi flertando com aquele sujeito, dando abertura para que ele se aproximasse, aquilo fez um estrago tão grande aqui dentro de mim. Me fez perder a razão. Eu agi feito um idiota. Um louco apaixonado. A paixão que essa menina tinha despertado em mim acabou me fazendo trocar os pés pelas mãos. No fim, ela se afastou, passou a me evitar, a fugir de mim. E mesmo quando a gente ficava próximos, quando era inevitável nos encontrarmos, eu sentia o seu distanciamento. O fato é que ela nunca mais me tratou da mesma forma. Por isso eu falei que a Sandra deve ter comentado alguma coisa com ela. Dito para ela aquilo que ela parece não ter entendido no dia. Que eu tinha ficado com ciúme. Por isso agi daquele modo. Depois disso, as semanas iam passando e a falta que eu sentia dessa menina não saía de dentro de mim. Sabe, mesmo eu não tendo nenhuma pretensão, e é claro que não tinha, o fato de ter perdido o pouco que tinha com ela, aquela proximidade, me fez sofrer tanto. Até que um dia, não consegui me controlar. Eu estava me sentindo tão perdido, tão... uma dor no peito, uma dor no coração. Resolvi procurá-la para a gente conversar. Na verdade, nem eu mesmo sei o que pretendia. Só não queria ficar com ela naquele clima ruim
queria pedir desculpas, me explicar. Pedi que ela não me tratasse mais daquele jeito frio. Não tinha motivo. Aproveitei um almoço de família para ter essa conversa com ela. Até para ela não ter como fugir. Lembro que perguntei assim, tentando me fazer de desentendido. Por que você está me tratando assim, Laís? É por causa daquele dia, lá naquele barzinho? Ou tem mais alguma coisa? Não é nada não, Roberto. Fica tranquilo. Não, como assim tranquilo? Eu sei que tem alguma coisa. Você não fala mais comigo. Me trata como se eu fosse um estranho. O que houve? Ela não fez comentário nenhum. Ficou em silêncio, sem conseguir me olhar nos olhos. Eu insisti. Aquele dia, aquela tua amiga, por acaso, te falou alguma coisa? Quem é Sandra? Ela falou, mas deixa pra lá. Nada demais. Mas se ela falou, me diga o que foi que ela falou. Por favor. Ela ainda tentou desconversar. Mas como eu insisti, disse que não a largaria antes que ela me contasse. Chegou a me dizer que eu não estava enganado. Que a amiga tinha mesmo percebido aquilo que ela, repito, não tinha percebido ainda, que eu tinha ficado com ciúme da Laís, com aquele cara. Por isso tinha agido daquele modo. Fiquei até desconcertado nessa hora. Mesmo assim, perguntei se tinha sido por isso que ela tinha se afastado daquele modo. Nem conversar comigo ela conversava, nem mensagens ela mandava. E sem conseguir me encarar, ela confirmou. Foi por isso sim. Pensa, Roberto, você é meu tio. Você é irmão do meu pai. Você acha que é legal ficar alimentando sentimento de... A Sandra me falou, ficou desconfiada de que você estava apaixonado por mim. E que por isso teve aquela reação. E foi por isso que eu me afastei. Você não acha certo? Não, eu entendo, mas você tem razão. Acho que vai ser melhor mesmo se a gente ficar longe. Pelo menos assim, eu arranco esse sentimento absurdo aqui do peito, né? Para mim também vai ser melhor. Na verdade, eu acho que você está confundindo tudo, sabe? Eu escutei ela falando aquela frase e foi a primeira vez que ela me encarou. E juro, fiquei confuso. Perguntei o que é que ele estava querendo me dizer com eu estar confundindo as coisas, mas ela não quis dizer. Simplesmente falou aquela frase. Deixa pra lá, isso não vai levar a nada mesmo. Bom, deixa eu voltar lá para junto do pessoal. Outro dia a gente conversa. Olha, aquela conversa me deixou ainda mais atarantado. O que ela quis dizer com aquilo? Que tinha sido melhor até para ela a gente ter se afastado. Porque talvez a gente estivesse confundindo as coisas. Confundido como? Em que sentido? Era isso que eu queria saber. Mas, infelizmente, nunca obtive resposta. Porque ela não quis mais conversar comigo, nem sobre o assunto, mais sobre nada. Me pediu que eu esquecesse, botasse uma pedra em cima. Tanta coisa passa pela minha cabeça. Tantas perguntas. Será que ela também chegou a sentir alguma coisa por mim? Por isso disse que a gente estava confundindo as coisas? Olha, só de pensar que sim, meu coração quase explode no peito.
Faz meses que tivemos esse papo. E nunca mais voltamos a ser os mesmos um com o outro. Nem ela comigo e eu também. Não consegui mais ser o mesmo com ela. Eu ainda tento uma aproximação, mas ela continua fugindo. Ela não quer nem conversar comigo sobre assunto nenhum. Não sei se tem medo, não sei se... Ela continua me evitando. Enquanto eu continuo pensando nela o tempo todo. Sofrendo, me consumindo, quando a vejo por perto. É tão doído vê-la ali, tão perto. E não poder me aproximar. Sobretudo para falar com ela sobre o que estou sentindo. Tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Eu queria tanto ter a coragem para abrir meu coração. Confessar com todas as letras a minha paixão. E encarar de peito aberto as consequências, mesmo sabendo que o mais certo e o melhor para todo mundo é ficar na minha, esquecer tudo. Sei que o meu irmão me mata se souber que me apaixonei pela Laís. Só que ao mesmo tempo, só de pensar que ela também tenha sentido alguma coisa por mim, eu me viro pelo avesso. Aquelas suas palavras me confundiram tanto, bagunçaram tanto a minha cabeça. Sei que é errado, ninguém precisa me dizer. Sei que devo seguir aquilo que ela me pediu, esquecê-la. Botar uma pedra em cima. Mas de que modo vou conseguir fazer isso? Sendo que não consigo parar de pensar naquele rostinho lindo, nem por um segundo. Como arrancar essa mulher do meu coração, meu Deus, se não consigo sequer tirá-la do meu pensamento, da minha cabeça?